falar um pouco para vocês hoje da Ética a Nicômaco, a obra do Aristóteles. A obra do filósofo Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., tá? Filósofo do período clássico. O período clássico da filosofia é o período em que viveram Sócrates, Platão e Aristóteles. E também os sofistas, que eram, entre aspas, aí, os rivais de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas hoje nós vamos falar do Aristóteles. O Aristóteles ele foi aluno do Platão, tá? Mas divergiu do mestre em vários pontos. A sua filosofia é diferente da filosofia do Platão. Nós vamos nos concentrar hoje na questão da ética, pegando aí a obra, então, Ética a Nicômaco. Tá? Primeiro, o nome da obra. Nicômaco era o nome do filho do Aristóteles. Então, muitos dizem, que ele fez esse livro em homenagem a seu filho Nicômaco. Mas o pai do Aristóteles também se chamava Nicômaco. Tá? Então, pode ser que ele tenha feito isso aí não apenas para o filho, mas também para o pai, essa homenagem. O que ele fala nessa obra? Ele vai apresentar, então, a perspectiva sobre a ética, onde ele destaca a ideia do meio termo. Então, o indivíduo deve buscar o meio termo na sua vida. Então, nada em exagero. Isso depois vai ser aí retomado pelos estoicos, um outro período da história da filosofia. Então, o indivíduo deve buscar o equilíbrio entre os extremos, então nada ao exagero, sempre buscando um meio termo. Isso lembra também um pouco de algumas tradições orientais, o budismo, por exemplo. Mas, além disso, ele vai usar o termo eudaimonia, ou eudaimonia, que significa felicidade. Uma das traduções é felicidade. Então, o sujeito deve buscar alcançar a felicidade, a eudaimonia ou eudaimonia. Mas como alcançar essa felicidade? O que seria exatamente essa felicidade, essa satisfação? O Aristóteles vai dizer que o indivíduo pertence a um coletivo, ele está integrado a um coletivo. Isso está de acordo com a sua visão sobre a espécie humana. Quer dizer que o homem era um animal político e social, zoon politikon. O que significa isso? Quer dizer que nós somos o que somos porque vivemos em sociedade. E a política é importante para organizarmos as nossas sociedades. Então, o indivíduo humano, o sujeito humano deve reconhecer que é parte de um coletivo, de uma coletividade, de uma sociedade. E deve planejar o seu projeto de vida, seguir a sua vida de acordo com essa visão, com esse reconhecimento. Então, ele deve planejar suas ações, seu projeto de vida, levando em consideração a coletividade. Então, Aristóteles vai mencionar a polis, que era a cidade-estado grega. Então, o cidadão ele deve buscar harmonia com a polis. O que ele faz, o que ele pensa em fazer da sua vida, o seu comportamento, os seus ideais, tudo deve estar em harmonia com a polis. Então, o que é bom para o sujeito, o cidadão, deve ser visto como bom também para a polis e vice-versa. Então, o Aristóteles tinha essa preocupação com a coletividade, porque o homem é um animal político e social. É social porque é o que é por viver em sociedade. É um resultado do convívio social com outras pessoas, com outros indivíduos humanos, e é político porque a política é necessária para organizar as sociedades humanas. A política para Aristóteles era, assim como para Platão, uma arte do bom governo, uma técnica para governar, techné, uma arte de governar. Mas, ao contrário do Platão, Aristóteles pensava que o político, o governante, não necessariamente precisava ser filósofo, mas precisava ter, sim, bom senso e honestidade.
e visar sempre o bem do coletivo, o bem da polis. Tá? Então, o governante, né, deve sempre levar em consideração aquilo que não é bom apenas para ele, mas para a coletividade que ele está guiando, que ele está governando, de acordo com uma visão ética. Então, a política estava ligada à ética para esses filósofos, né, tanto o Platão quanto o Aristóteles. Né? Mas, claro que há diferenças entre eles. Né? Sobre o Platão nós vamos falar em um outro vídeo. Tá? Mas podemos destacar aqui uma diferença importante, que é a ideia da propriedade privada. Essa discussão de propriedade privada e coletivização dos meios de produção, isso é muito antigo, isso não começou com o movimento socialista. Tá? Então, já na Antiguidade, antes de Cristo, lá no período da filosofia clássica, né, Platão e Aristóteles falavam sobre isso. Então, Aristóteles, ao contrário de Platão, vai defender a propriedade privada. Né? E o que ele diz a respeito disso? Quais são os argumentos dele a favor da propriedade privada? Vai dizer que se o cidadão sabe cuidar das suas coisas particulares, esse é um exercício, né, didático, né, educacional, para ele saber também respeitar aquilo que é de todos, aquilo que é comum na polis. Então, é bom o cidadão saber cuidar da sua propriedade privada, das suas coisas, que assim ele vai saber também cuidar daquilo que é comum a todos na polis. Tá? Então, essa era a defesa do Aristóteles com relação à propriedade privada. No entanto, né, infelizmente, o Aristóteles, né, também defendia coisas que são muito reprováveis, como a escravidão. Né? Claro que muitos podem dizer assim, mas aquilo ali era um outro momento histórico e tal, o sujeito, né, o Aristóteles cresceu no meio, né, de uma sociedade que tinha como base a escravidão, era o modo de produção dominante na época. Lembrando que o Aristóteles era de origem macedônica, tá? Ele foi professor do Alexandre o Grande, tá? Então ele cresceu no meio de uma sociedade que tinha uma hierarquia de poder estabelecida e a base, né, da sociedade era o modo de produção escravista, né, os escravos que formavam a maior parte da mão de obra nessa sociedade. Tá? Ele nasceu em Estagira, que era uma região, né, da Macedônia, certo? Mas fundou o seu liceu, né, sua escola de filosofia, em Atenas. Né? Então, muitos atenienses não gostavam do Aristóteles porque ele era um estrangeiro. Né? Lembrando que a democracia lá em Atenas era restrita apenas aos cidadãos atenienses, então, homens que nasceram em Atenas. Né? Então, a democracia ateniense excluía as mulheres, excluía os estrangeiros, né, como Aristóteles, que era estrangeiro, e também, né, os escravos e os homens muito pobres, certo? Com relação aos homens muito pobres, os mais pobres só foram adquirir alguns direitos políticos com o tempo, dada a necessidade de Atenas de aumentar, né, sua força militar diante das ameaças de invasão por parte de inimigos. Né? Então, aí, esses homens mais pobres, que não tinham antes direitos políticos, foram, né, reivindicando direitos políticos, já que eles iam, né, para a guerra, né, arriscar suas vidas em nome de Atenas. Tá? Mas vamos destacar então que os estrangeiros não tinham direitos políticos em Atenas. E o Aristóteles era um estrangeiro em Atenas. No entanto, ele era respeitado porque, na época, né, o Alexandre estava vivo ainda, né, e ele foi professor do Alexandre. Então, ele tinha, né, um status. Né, e foi também, né, aluno de Platão. Então, né, por sua vez, o Aristóteles foi aluno do Platão. E teve com ele algumas disputas, né, algumas polêmicas filosóficas. Uma delas é essa, a questão da propriedade privada, a qual falei há pouco. Tá? Então, já o Platão defendia, né, a coletivização dos meios de produção, uma república, né, coisa de todos. Né? Mas isso nós vamos falar em um outro vídeo. Então, relembrando, Ética Nicômaco, livro que o Aristóteles escreve em homenagem a seu filho, mas seu pai também tinha o mesmo nome, Nicômaco. Tá? No livro Ética Nicômaco, o Aristóteles vai apresentar então sua filosofia moral, vai destacar aí a ideia do meio termo, que devemos buscar sempre
é um meio termo entre os extremos, nada ao extremo, mas buscar o meio termo, tá? Agir de forma comedida. Tá? Ele vai também destacar o termo eudaimonia ou eudaimonia, que significa felicidade, essa é uma das traduções. Tá? E essa felicidade é alcançada quando o sujeito planeja a sua vida em harmonia com a coletividade, quer dizer que seu projeto de vida deve estar, né, ligado a um bem comum, o bem da polis. Tá? Então ele deve ser útil à polis, né? Essa ideia do indivíduo se mostrar útil, aquilo que ele faz deve ter uma relevância para a coletividade também. Né? E esse é o objetivo, né, da ética aristotélica, alcançar essa satisfação, essa eudaimonia ou eudaimonia, essa felicidade, na harmonia entre o projeto de vida do sujeito, tomado individualmente, do indivíduo, do cidadão da polis, e do coletivo da polis, né, da cidade onde o sujeito, da sociedade a qual o sujeito pertence, certo? Porque o homem é um animal político e social. Tá? Então, sobre a ética Nicômaco, tá? Esse resumo eu vou deixar por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.